Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin subindo, altcoins subindo, todo o mercado internacional, SP500 e Nasdaq subindo. Maravilha, que lindo começo de semana, que lindo final de semana que nós tivemos, que nos levou a um fechamento bullish com uma nova semana bullish. Maravilhoso, vamos aos 100 e pronto, acabou. Vire as costas e esqueça. É isso que muita gente está falando agora. Mas existe uma armadilha, sim, existe uma armadilha que vai pegar muita gente de surpresa e pode trazer um sentimento de medo mais uma vez para o mercado. Não se engane, eu sigo com a minha visão extremamente bullish, alta, no longo prazo, no médio prazo. Mas existe sim uma armadilha que ninguém está enxergando e que está pronta para fazer muita gente perder dinheiro. Eu vou te mostrar, obviamente, que a armadilha é essa neste vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, mais uma vez, como de praxe, comentários estão abertos para você colocar o ativo que você quer que eu avalie. Sim, hoje a gente vai analisar diversos ativos. Então, a gente tem conteúdo bacana, prontinho para você. Bitcoin subindo. A gente fechou a semana. De que forma? De uma forma muito bullish. E a gente abre a semana já com mais de 4% de alta. Ó, o mês de julho é positivo. O mês de julho vai trazer uma ótima valorização. É o que a gente viu no histórico. Junho negativo, julho positivo. E a gente está vendo, depois do mercado atingir o medo extremo, foi 2 semanas atrás, tá? Na semana de 1º de julho, na primeira semana, a gente teve FUD da MTGOX, FUD do governo alemão. Mercados sofreram e recuperaram justamente na semana passada, em resposta, inclusive, ao acontecimento que tivemos no sábado, no comício do candidato republicano Donald Trump. Mercados estão com uma visão extremamente bullish, já que a maior probabilidade, neste momento, é sim que Trump vença as eleições. Candidato pró-cripto, com uma política monetária muito mais focada em corte na taxa de juros, impressão de dinheiro. Essa é a política monetária do governo Trump. E isso beneficia mercados de risco, o que está trazendo uma aceleração. A gente vê essa aceleração no Bitcoin que destruiu, simplesmente destruiu esta linha de tendência de baixa, a linha de tendência de baixa que estava sustentando uma queda há 40 dias. A gente teve o rompimento ontem e estamos vendo uma confirmação desse rompimento, maravilha! Com o quê? Com o pivô de alta sendo confirmado. A gente tem um pivô de alta que foi confirmado e está atingindo praticamente o alvo do rompimento. Rompimento que a gente comentou na semana passada. Pivô de alta aqui, a gente teve o fundo, topo descendente, fundo ascendente, tentou não, pivô de alta, porrada para cima, maravilha. Alvo do pivô de alta sendo atingido. Sem esquecer da média de 200 dias. Linda média de 200 dias foi recuperada. Perfeito. Cenários extremamente bullish. O mercado segue com o seu movimento para buscar os 100, 150, 200 mil dólares. O Total 3 prepara um rompimento para cima deste padrão de baixa. Rompimento deste padrão, de forma objetiva, vai levar o Total 3 a esta área de 930 trilhões. Posteriormente, vai levar ao rompimento do topo histórico, fazendo com que a gente tenha mais uma pernada longa de alta nas altcoins. Tudo lindo, maravilhoso. Hora de comprar, fechar os olhos e simplesmente comprar? Eu acredito que não. E eu vou te explicar o porquê, com base no gráfico. Não com base em blá blá blá, eu acho, eu acredito, mas com base no gráfico. A gente está vendo um movimento muito forte. É verdade.
A gente começou a ver um movimento muito forte no sábado, que continuou no domingo. E este movimento de força, em um final de semana, adivinha, criou um gap de curto prazo. Gaps de curto prazo são criados no Bitcoin CME Futuros, que é um gráfico que nos mostra a negociação do Bitcoin futuro na Bolsa de Chicago. Lá na Bolsa de Chicago, que é um mercado tradicional, existem negociações de opções de compra e venda de Bitcoin. E um gráfico específico é utilizado e bilhões de dólares em transações são negociadas, são feitas todos os dias. Por ser um mercado tradicional, a gente tem um gráfico específico e esse gráfico tem um fechamento na sexta-feira e uma reabertura no domingo, onde a gente tem os mercados futuros sendo negociados. Eu sei que muitas vezes, para quem está começando, para quem está chegando, é uma informação bem específica que praticamente ninguém apresenta. Mas esta é uma informação muito importante que você deve gravar. BTC, CME, futuros. São extremamente importantes porque quando a gente tem uma movimentação no meio da semana, o que acontece? A gente tem, no meio do final de semana, a gente tem o quê? Um gap. Esta diferença de fechamento de sexta e reabertura de domingo, como houve uma movimentação nesse final de semana, esse espaço é criado. E aqui nós temos o seguinte, se você assistiu a minha aula de 2 semanas atrás, você sabe exatamente como o gap foi fechado 2 semanas atrás e vai colocar pressão justamente para fechar este gap. 98% dos gaps de curto prazo são fechados em 72 horas. Vou repetir, 98% dos gaps são fechados em até 72 horas. Se 98% desses gaps de curto prazo são fechados, e para o Bitcoin fechar, a gente tem que ver o Bitcoin atingindo 57.800, é plausível que uma armadilha se forme. E muita gente não está considerando isso. E quem não está considerando isso pode cair justamente nesta armadilha de alta. Vamos à lua. Um movimento forte de baixa já era. Vamos abaixo. E aí pode acabar saindo do mercado. Pode acabar fazendo short em fundos. Pode acabar, sim, se desesperando. Se a gente tem uma maior probabilidade, preste muita atenção, se a maior probabilidade é, sim, o mercado ter um movimento de correção, que no ponto atual é justamente 9,7%, não é importante você criar uma estratégia justamente para este movimento, que pode acontecer? E é justamente o que eu fiz. Foi o que eu fiz e que eu apresentei para os meus integrantes do grupo Premium, grupo do desafio. São 2 grupos fechados que eu possuo, em que eu detalho todas as minhas estratégias, mostro tudo que eu faço. E a gente fez justamente isso. A gente se preparou, a gente preparou a nossa conta, a gente preparou nossos investimentos para este movimento. Um movimento de correção. E pera lá. Será que o movimento de correção é plausível ou a gente está formando apenas uma bandeira de baixa? Eu vou te mostrar. Agora, com gráfico. Mais uma vez, gráfico. A primeira coisa que a gente tem que considerar para invalidar uma movimentação de bandeira de baixa, ou seja, continuidade de queda, que é um movimento que muita gente acabou por trazer e apresentar, foi o seguinte. Olha esse movimento. É um movimento de recuperação de 20%, praticamente 20% dos fundos no Bitcoin. É muita coisa. Isso aumenta a probabilidade da gente simplesmente formar um fundo ascendente. E aí sim a gente ter este movimento.
Esta é a maior probabilidade. Saiba disto. Então, para quem está agora querendo mergulhar de cabeça e comprar qualquer coisa, tudo, porque perdeu essa oportunidade, se o mercado fizer justamente este movimento, fecha o gap, aqui, quem comprar aqui sem experiência, vai vender aqui sem experiência e vai tomar mais uma enrolada do mercado. O mercado vai preparar essa armadilha, está preparando a armadilha para compradores aqui, vai preparar uma armadilha para vendedores aqui, e a maior probabilidade será de simplesmente a gente voltar a subir e seguir no nosso movimento. Por quê? Porque aqui a gente tem Fibonacci. Olha só, retração de Fibonacci. Retração de Fibonacci. 50%. 618 de Fibonacci. Ficar em 57.300. A gente fecha o gap de curto prazo em 57.800. Muito próximo da área de ouro de retração, que também nos leva a um movimento de ombro, cabeça e ombro. Opa, caramba, que coisa. Ombro, cabeça, ombro inverso, que foi o ombro, cabeça, ombro inverso aqui, que trouxe uma valorização. Ele pode repetir justamente isso, com um alvo lá em cima, lá no topo histórico do Bitcoin, levar o Bitcoin à explosão. Só que não sem armadilha. Não acredite que o mercado vai facilitar a sua vida. O mercado tem tudo para fazer uma armadilha, já que a gente está numa resistência. Luan, mas gente, existe essa possibilidade do gap de curto prazo não ser fechado? Existe, obviamente. Essa possibilidade existe. E isso muito provavelmente vai acontecer se o mercado tiver gasolina suficiente para romper esta faixa de preço, 64.900. Se o mercado fechar hoje e amanhã acima dessa área, aí, meu amigo e minha amiga, negócio é aceleração até o topo. E a gente vai ficar com esse gap aberto por bem mais tempo. Quiçá, nunca mais vamos fechá-lo. Existem gaps que não foram fechados. A gente tem gap em 3 mil dólares, gap em 9 mil dólares, eles nunca foram fechados. Mas 98% dos gaps de curto prazo são fechados em 72 horas e isso tem que ser considerado. Porque quem não considera isso está correndo muito risco, porque as instituições acabam considerando sim estes gaps justamente para pressionar o movimento do mercado. E óbvio, existem muitas estratégias que devem ser utilizadas para lucrar com esse movimento, que é algo que a gente passou hoje. A gente passou, na verdade, na semana passada, detalhou na semana passada, e hoje a gente teve um movimento para nos preparar justamente para esse cenário. Cenário mais pessimista, cenário de armadilha, tudo focado para lucro no bolso. É o que a gente sempre faz. Luan, o que é esse grupo aí que você está tanto falando? Prêmio, desafio, blá, blá, blá. Bom, antes de explicar o que é o prêmio e grupo do desafio, eu convido você a participar do nosso grupo geral. O link está na descrição do vídeo, é um grupo que eu passo dicas, trades, análises, insights, informações relevantes para que você tenha acesso à informação de qualidade em primeira mão e possa lucrar. Agora, prêmio e desafio. São dois grupos fechados em que eu apresento detalhadamente as minhas estratégias, as minhas operações, os meus investimentos, o que eu estou comprando, o que eu estou vendendo, por que eu estou comprando, por que eu estou vendendo. Eu detalho de forma completa aos integrantes aquilo que eu faço, aquilo que eu vou fazer, qual que é o plano de ação para o curto prazo. Eu entrego todas as minhas estratégias de trade, dou suporte 1 para cada um dos integrantes e cada um dos meus integrantes, já estou repetindo umas 30 vezes integrantes, mas cada uma das pessoas que participam tem acesso a uma série de aulas para dar base. Gestão de risco, psicologia de trade, hedge, ciclos de mercado, como construir uma carteira visando acumular mais bitcoins, de que forma utilizar as altcoins para justamente maximizar os seus ganhos, risco, como equilibrar uma carteira entre alfas e gemas, setores. A gente tem muito conteúdo bacana
para entregar e que a gente entrega diariamente. Além, obviamente, de análises do mercado muito mais detalhadas do que a que eu consigo passar para você aqui. Tudo isso você tem acesso no nosso grupo Premium, grupo do desafio, 2 grupos fechados. Custa um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. Como faz para participar? Entra no link da descrição no nosso grupo geral, é este grupo aqui que você enxerga. Entra nesse grupo, link está na descrição do vídeo. Vai na última mensagem, vai ter um arroba oficial no FX, clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. É isso! Invista no seu conhecimento. Agora, se a gente tem uma pressão de baixa aqui, como é que a gente tem que avaliar o mercado como um todo? Natural, total 3, ter um movimento de baixa também, mas a gente tem que lembrar que a dominância está indicando queda. Ou seja, o Bitcoin pode corrigir? Pode. As altcoins podem corrigir menos. Então a gente tem que estar consciente disso. Por quê? Porque a dominância tende a cair, a dominância tende a ser um movimento de baixa, já que está num padrão que rompe para baixo, padrão de alta, numa cunha ascendente, e temos N resistências logo acima, resistências mensais. Então, a maior probabilidade é sim a gente seguir vendo as altcoins se valorizarem acima do Bitcoin. Mesmo que o Bitcoin caia, as altcoins podem se sustentar. Mas a gente tem que analisar, a gente tem que olhar, e é por isso que eu sempre peço para você deixar nos comentários aquele ativo que você quer que eu analise, e é o que a gente vai fazer agora. Muita gente segue me pedindo o DOT, que teve um fechamento espetacular nessa última semana, e agora está diante de um rompimento da linha de tendência de baixa. Só que a gente tem um cenário que o Bitcoin pode corrigir. Se o Bitcoin corrigir, você vai ter que olhar o Bitcoin e avaliar uma oportunidade aqui, seja em um fundo ascendente, perfil agressivo, ou depois que o Bitcoin acelerar, você vai ter uma possível formação de ombro cabeça a ombro aqui em DOT. Outro ativo que está muito forte, a gente vem falando dele, é a AVE, muito forte. Eu aguardaria uma movimentação de fundo ascendente. Então o fundo ascendente seria o mais interessante. Pendle, olha lá. Ah, Pendle já era, Pendle já era. Galera teve a oportunidade de comprar Pendle a 3,20, já está a 4,45. Pode sim corrigir aqui e um fundo ascendente abriria uma oportunidade? Com certeza. Então vale a pena você ficar de olho. A não ser que você tenha um perfil muito conservador e queira aguardar justamente isto aqui acontecer. Rompimento da linha de tendência de baixa. Então você aguarda este rompimento, teste, e aí sim abriria espaço para uma valorização, para surfar uma movimentação de alta mais interessante. Solana. Olha, Solana rompendo! Seguinte, a gente falou na semana passada e a visão segue a mesma. Para mim, Solana tem que esticar um pouco mais e aí formar um fundo ascendente. É no fundo ascendente que você tem a oportunidade. Lina, estou trazendo Lina porque muita gente sempre pede Lina e olha só, Lina está muito perto do rompimento desta linha de tendência de baixa. Então, perfil mais conservador pode aguardar um fundo ascendente e aí sim ter uma oportunidade clara em Lina. Agora, o perfil mais agressivo provavelmente se expôs na semana passada. Near. Gente, estou gostando desse movimento de Near. O sentimento e o movimento de todos os ativos melhorou muito. Mas, agora que a gente teve um engolfo de alta da semana anterior, eu aguardaria um fundo ascendente. Fundo ascendente pode dar uma bela oportunidade. Olha o outro cara aí que está muito forte. ICP. Engolfou totalmente o último candle da semana de 1º de julho. Engolfou completamente. E agora a gente tem uma linha de tendência de baixa que pode ser rompida. Se a gente tiver um pullback, pode abrir oportunidade para quem é mais agressivo. Se ele acelerar, fundo ascendente vai trazer uma maior probabilidade de alta para aquele investidor mais conservador. Render, gosto de Render, tá brigando aí, tá tendo um monte de informação desencontrada em Render do seguinte, tá tendo um swap. O que é o swap? Tá tendo uma transferência de rede.
Render tem uma rede que ela utiliza, que é a rede Ethereum. E está havendo uma migração de rede. Estão migrando, as corretoras principalmente estão migrando a rede de Ethereum para Solana, que vai melhorar muito a velocidade de transferência, vai melhorar o projeto em si como um todo. Porque Solana tem uma rede mais rápida e mais barata. Então isso tende a beneficiar muito o projeto. Mas as corretoras estão falando, vai deslistar. Algumas falam, vai fazer um swap. Gente, quem tem o ativo não precisa fazer nada, não vai acontecer nada, não vai mudar nada. Se você tem um ativo na corretora, cruza os braços e seja feliz. O que está acontecendo é, operações no mercado futuro estão sendo fechadas. Na Binance já teve a comunicação, na Bybit também teve comunicação, que até dia 22 deste mês, quem tem operação de futuros vai ter que fechar manualmente, senão a corretora vai fechar, justamente por conta desta transferência de rede. Luan, eu vou perder as minhas render, vai acontecer alguma coisa? Não. Se você tem um ativo na corretora, você não vai ter nenhum impacto, porque eles vão fazer essa conversão. O que a gente tem que ficar de olho em render? Neste ponto aqui, nesta faixa, principalmente nessas mínimas de 5,60, são pontos importantes para render se sustentar, mas que acabam por abrir oportunidades se a gente tiver uma movimentação, uma pernada de baixa. Eu entendo o render como um projeto extremamente interessante, vai ter uma melhora aí por conta dessa alteração de rede e, obviamente, é um alfa do setor de DePIN. Quem estudar DePIN vai entender o que eu estou falando. Celestia, gosto desse movimento em Celestia, teve uma forte recuperação na semana passada. Agora abre caminho para mais valorizações depois de esticar, formar um fundo ascendente. Porque aqui a gente tem um possível ombro, cabeça, ombro inverso que acaba sendo extremamente interessante. Zen, depois do seu movimento extremamente agressivo, vai sofrer resistência clara no mercado, tá? Nessa faixa de preço aqui de 12 dólares. Eu aguardaria o quê? Correção, e aí sim abriria oportunidade para compra, ou aguardaria isso daqui, ó. Então você tem os dois cenários. Se tiver uma correção plausível com retração de Fibonacci, vamos fazer a retração de Fibonacci. A gente teve uma forte alta, uma bela de uma recuperação. 8,50 a 9,32 acabam sendo faixas de preço interessantes de acordo com o price action. Não quero correr risco de ele fazer isso aqui. Aguarda o rompimento simplesmente desta faixa de preço, pullback, e aí você tem oportunidade. Maravilha! AlceX. Me pediram muitas vezes, avalia. Ombro, cabeça e ombro do lado direito. Tem uma linha de tendência de baixa. Quem não comprou neste ponto, que era um suporte aqui também, simplesmente deve aguardar topo, fundo ascendente, e aí sim, depois de romper essa linha de tendência de baixa, você tem uma oportunidade aqui. Sem que isso aconteça, não. Cheque o USDT. A gente tem uma possível aqui, deixa eu ver se faz sentido. Faz. A gente tem aqui um round bottom, tá? Tem um round bottom. Posso até subir aqui. Tem um round bottom. Tem uma área de resistência clara, mas eu quero colocar até uma área de suporte muito claro. Abaixo. A gente tem, deixa eu ver aqui, tem uma linha de tendência de baixa aqui, tem uma linha de resistência aqui, de fato. E aqui é o seguinte, não era isso que eu queria, deixa eu ver. Eu quero uma linha horizontal aqui. Vamos colocar aqui. A gente tem uma linha de resistência muito clara. Aqui é um ponto muito interessante para quem quer se posicionar e tem um perfil de risco. Por quê? Olha só, está tendo rompimento. Rompimento da linha de tendência de baixa, gráfico de 3 dias, ó. Está rompendo este
ponto ainda precisa confirmar, mas estamos vendo sim um rompimento numa sustentação de um round bottom. O que você gostaria de ver agora? Este movimento aqui, continuidade, fundo ascendente, e aí sim abre espaço para compras. Perfil agressivo. Agora, perfil conservador, linha vermelha. Linha vermelha, fundo ascendente, e aí sim abre espaço para mais valorizações. Então, aguardar a linha vermelha se você é conservador. Rádio Caca, me pediram Rádio Caca, tá sustentando, viu? Sustentou depois dessa queda livre, teve um engolfo, tá acelerando. Ainda assim, eu aguardaria um rompimento desta faixa de preço, tá? Até uma recuperação aqui, um teste aqui, porque neste ponto em que nós estamos, a gente ainda tem uma fraqueza no mercado. Eu posso até desconsiderar essa linha de tendência de alta, tá? Mas a gente ainda tem uma fraqueza, porque essa movimentação de alta com essa devolução e pivô de baixa foi muito agressiva. Então eu aguardaria pelo menos isso daqui, ó. Pelo menos isto. Com isto aqui, ó. É isso aqui. Você tem que ver o rompimento desta linha de tendência de baixa com esta resistência. Ou seja, você tem que voltar acima de 0,00026. Rompimento, teste, rejeição, aí aqui abre espaço para fazer investimentos em longs. Eu não gosto desta faixa, é uma faixa intermediária. Se a gente tivesse aqui, cheguei agora e está aqui em um fundo, até faria sentido. Mas aqui é um ponto muito intermediário para mim. TrueFi teve uma nova queda, tá? Teve uma nova queda recentemente aí. Tá com um belo de um martelo de força no mensal, mas eu aguardaria o quê? Isso aqui, ó. Isto e um pivô de alta. Por que eu aguardaria um pivô de alta? Para descaracterizar um possível ombro cabeça a ombro que pode nos levar a uma baixa mais agressiva. É improvável? É improvável. Mas não adianta. Ou você compra aqui, ou você compra aqui nesses fundos do medo, ou você tem que aguardar e tem que ir mais para o viés conservador. Aqui não tem o que fazer. Forta. Gosto de Forta. É uma gema. Está num ponto bem crítico. Teve uma desvalorização muito grande. Mas está na sustentação do seu round bottom. Tem áreas de suporte aqui. Tá? A gente tem áreas de suporte aqui. Que ele perdeu e recuperou. Então, está numa faixa interessante. No geral, interessante. Perfil agressivo, pode avaliar um DCA aqui se gostar muito do projeto. Perfil conservador, é isso aqui, ó. Tá? Então, tem uma disparidade de preço, sim. Agressivo, conservador. Não tem o que fazer. One. Aguarda rompimento. Acabou a oportunidade. Aqui tem um ombro, cabeça a ombro. Feio, sim, mas abriu oportunidade, fundo ascendente. Eu, com certeza, a partir do momento que nós estamos, não compraria. Aguardaria esse rompimento da linha de tendência de baixa. OP. Nossa, tá horrível. Vou até apagar esse desenho. Vamos ver o que a gente tem aqui. Linha de tendência de alta foi rompida. Não bom, hein? Não bom, ainda bem que tá recuperando. Ó, perdeu. Tá testando. Então aqui, seguinte. Optimismo. Só fica optimismo mesmo, fica otimista. Piadinha ruim, mas tudo bem. Fica otimista. Aceleração. Presta atenção. Aceleração. Correção. Ombro, cabeça e ombro. Aí sim, aqui, depois de uma recuperação forte e uma correção, é que abre espaço para este movimento. Então, aqui, eu ficaria fora. Nem pensaria 2 vezes. Por quê? Isso aqui é pivô de baixa, teste para continuar a cair. Então, você não precisa correr.
simplesmente aguarda aceleração, fundo ascendente, ombro, cabeça, ombro, nem esquenta, maior probabilidade é alta e aí sim você tem a oportunidade. Perfil agressivo e conservador. Sell USDT. Deixa eu ver. Não tem tanta informação. A gente tem um round bottom aqui. Tem um fundo duplo aqui, talvez. Tá? A gente tem um round bottom. Vem aqui. Vamos ver. Tem um round bottom. Tem uma área de suporte e resistência. Claríssima. Na verdade, claríssima. Suporte e resistência. Teve uma porrada para cima, porrada para baixo. Retração de Fibonacci. A gente vem aqui, fundo, topo. Perdeu a faixa de Golden Pocket. Eu adoraria ver o seguinte, neste caso, ou ele volta para este ponto com rejeição, porrada, rejeição, e aí isso aqui abriria a oportunidade para compra, ou ele faz isso. Aí ele faz um fundo ascendente. No fundo ascendente é que eu vou olhar para este ativo que pode ter uma continuidade de alta. Eu não tenho este ativo, não sei o que este ativo faz. Você que está de olho poderia estudar, porque ele está numa faixa interessante, ele demonstrou força, teve correção, realização de lucro, mas nada demais. Então, depois de ter corrigido 59%, tá, na primeira semana de julho, ele volta a se recuperar. Então ele está num ponto muito melhor, teve uma queda muito forte, acaba sendo interessante se for um bom projeto. Mesmo que seja um alfa ou uma gema, tem que ser um bom projeto, porque senão é pump and dump e você tem que ficar de olho nisso. ENS, eu tinha um desenho em ENS, olha só que legal. A gente teve um round bottom, rompimento, lá atrás a gente teve uma correção, olha só, correção na área de Golden Pocket, foi, voltou, foi porrada para cima e agora ele está brigando numa resistência. Então aqui não tem muito o que fazer. Ele deu uma mega oportunidade lá em abril e aqui seguimos nesta briga. Aqui não tem o que fazer, você tem que aguardar um rompimento confirmado e aí sim um pullback, correção para surfar uma continuidade de alta. Porque senão não tem que ser feito. E MKR? Caramba, a gente analisou MKR, a gente falou de MKR aqui, e olha essa recuperação em MKR. Força absurda. Agora é o seguinte, pode te dar uma oportunidade em um pullback. A gente tem um ombro, cabeça, ombro. Não é um ombro, cabeça, ombro, mas aqui seria um topo, fundo ascendente, testando esta faixa de preço aqui, na faixa de 2,30, o que entregaria uma oportunidade para você surfar uma valorização e uma entrada. Quem não entrou aqui vai ter uma segunda oportunidade aqui. Lembrando que, olha só, Bitcoin pode formar essa armadilha aqui e que vai sim trazer também muita oportunidade para quem está buscando comprar. Estratégias e estratégias. É qualquer coisa que vai dar oportunidade? Não. É qualquer ativo que vai subir posteriormente? Também não. Então você tem que avaliar com muito cuidado, investir em conhecimento, porque é uma soma. Lucrar de verdade, lucrar de forma consistente é uma soma. Tem que ter uma somatória de informações, de avaliações para tomada de decisão correta. Lembre-se sempre, isso não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo em que eu trago alertas e mostro aquilo que eu estou fazendo, o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Faça sua própria análise e invista com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Agora, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo... Desejo nada? Desejo sim. Será que eu desejo? Sacanagem. Eu desejo uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso. Mas lembre-se, cuidado com as armadilhas e com as narrativas de que o mundo vai acabar se a gente tiver uma queda. Lembre-se, no macro a gente segue em alta.